E se eu te dissesse que houve um tempo onde o tempo simplesmente não existia, nenhum ontem, nenhum hoje, nenhum amanhã, nenhuma contagem, nenhum relógio, nenhuma medida. Antes das montanhas erguerem suas coroas para o céu, antes dos oceanos formarem seus abismos insondáveis, antes das estrelas acenderem seus brilhos na vastidão do universo, antes mesmo de qualquer partícula de matéria, não havia nada, absolutamente nada, nenhuma luz, nenhum som, nenhuma forma, nenhuma cor, apenas o vazio, um silêncio absoluto, uma escuridão tão densa que parecia esmagar qualquer possibilidade de existência. Mas será que era realmente o nada? Ou havia alguém observando esse vazio, pairando sobre ele, esperando o momento exato? E então, as Escrituras nos revelam o cenário primordial. Em Gênesis 1:2 está escrito: a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pense nisso, um abismo de trevas, um caos silencioso, uma realidade informe, mas o Espírito de Deus estava lá, presente, soberano, flutuando, sobre aquele oceano primordial, invisível, intocável, esperando, preparando, observando o nada. E então, o silêncio é rasgado, uma voz surge. Não é uma voz comum, não é som como conhecemos, é uma voz que não apenas fala, ela ordena, ela gera, ela cria. Disse Deus: haja luz. E de repente, como uma explosão cósmica, como um trovão que rompe a eternidade, a luz irrompe, rasga as trevas, divide o nada, preenche o vazio. O que era caos agora começa a se tornar ordem. O primeiro contraste nasce: luz e trevas, clareza e sombra, o dia e a noite. E Deus contempla essa primeira obra e dá nome a ela. A luz ele chama de dia, as trevas ele chama de noite. E assim, pela primeira vez na história da existência, um ciclo começa, tarde e manhã. O primeiro dia, o tempo que até então não existia, agora começa a fluir. E o universo respira pela primeira vez. No segundo ato dessa criação extraordinária, algo ainda mais misterioso, quase incompreensível para a mente humana acontece. Imagine, feche seus olhos por um instante e tente visualizar uma vastidão infinita, interminável, de águas. Águas sem forma, sem margem, sem limite. Nenhum chão, nenhum céu, nenhum horizonte. Apenas um oceano primordial, sem começo e sem fim. Ondas silenciosas que não batem em praia alguma. Correntes invisíveis que não sabem para onde ir. Uma imensidão líquida, fria, caótica, aguardando, como se cada gota estivesse prestes a testemunhar um milagre. E então, novamente, aquela voz ecoa na eternidade, uma voz que carrega autoridade, soberania e o poder de dobrar a própria realidade ao seu comando. Haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Gênesis 1:6. E subitamente o impossível acontece diante do invisível. As águas começam a se mover, a se dividir, como se mãos invisíveis, imensas e poderosas, estivessem abrindo um caminho no meio do caos. As águas de baixo descem, se ajeitam, recuam, como se curvassem em obediência. As águas de cima sobem, elevam-se, tornam-se algo além da nossa compreensão. E entre elas surge um espaço, um vazio, um limite, uma fronteira que jamais existira antes. Esse espaço Deus chama de céus. Não apenas o céu azul que hoje vemos, mas também tudo aquilo que ultrapassa nosso olhar. A atmosfera, o espaço sideral, as galáxias distantes.
e até o que permanece oculto nas dimensões que nenhum ser humano jamais foi capaz de alcançar. Pense nisso. Águas acima e águas abaixo. As de baixo futuramente formariam os mares, os lagos, os rios, os oceanos. As de cima permaneceriam no oculto, no desconhecido, sustentadas não por pilares, não por gravidade, não por estruturas, mas pela própria palavra viva e imutável do Criador. Era como se Deus estivesse erguendo, camada por camada, os andaimes do universo, preparando, moldando, estruturando cada detalhe desse grande palco, onde em breve surgiria a vida, a beleza e a humanidade. Um projeto arquitetônico cósmico, onde cada limite, cada fronteira, cada espaço foi cuidadosamente pensado, porque nada é por acaso, e tudo obedece à voz daquele que sustenta todas as coisas. E então, o terceiro dia amanhece sobre um mundo ainda jovem, ainda bruto, ainda em formação. As águas, que até aqui preenchiam absolutamente tudo, ainda cobrem cada canto do planeta recém-nascido. Não há chão, não há continente, não há margem, não há lugar onde os pés poderiam tocar. Apenas um oceano sem fim, profundo, sem limite, sem direção. Mas, novamente, aquela voz rompe o silêncio. Não é apenas uma voz, é a ordem da existência. A voz que não apenas fala, mas que forma, transforma, dá vida ao que nunca existiu. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. Gênesis 1:9. E então, como se o próprio planeta tremesse diante da ordem do Criador, as águas começam a se mover, a recuar, a correr como se fugissem de algo. Correntes invisíveis empurram bilhões e bilhões de toneladas de água para os seus devidos lugares. O leito dos mares começa a afundar. Depressões surgem, formando os futuros oceanos. Ao mesmo tempo, as terras começam a se erguer. Como se mãos gigantes empurrassem as placas da crosta, montanhas se levantam, cordilheiras rasgam os céus. Planícies se estendem até onde os olhos não podem mais alcançar. Vales, colinas, cânions, tudo começa a tomar forma. E pela primeira vez, a terra seca surge. A partir do barro, da rocha, da poeira e do pó, aparece o chão firme. Um novo cenário, um novo capítulo no livro da criação. E Deus contempla essa terra recém-nascida, esse planeta agora com contornos, com geografia, com espaço. E então sua voz ressoa novamente, trazendo consigo um milagre ainda mais grandioso. Produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. Gênesis 1:11. Imagine esse momento. O chão, que até então era apenas pedra e barro, começa a pulsar, como se um sopro de vida estivesse percorrendo suas entranhas. Rompendo o solo, surgem os primeiros brotos, pequenas hastes verdes que crescem, se multiplicam, se espalham. Logo, a relva cobre as planícies como um tapete macio. Flores começam a desabrochar, tingindo o mundo com cores jamais vistas. Vermelhos vibrantes, amarelos reluzentes, azuis celestiais, lilazes suaves. É como se o próprio Criador estivesse pintando a terra com sua paleta divina. Então, árvores imensas se erguem, seus troncos rompem o chão com força. Suas copas se expandem, lançando sombras e preenchendo os céus com vida. Galhos carregados de frutos, doces, suculentos, perfeitos. Cada árvore, cada fruto, a cada folha, tudo em absoluta harmonia. Pela primeira vez, a terra se torna mais do que solo. Se torna lar, um ambiente perfeito, equilibrado, belo. Um jardim colossal, arquitetado nos mínimos detalhes. E diante desse cenário majestoso,
Deus contempla sua obra e vê que é boa, muito boa. O caos inicial agora dá lugar à ordem, à beleza, à vida. O planeta, antes submerso em águas, agora respira, floresce e se prepara. Porque algo ainda maior, ainda mais grandioso, está por vir. O quarto dia, um dia que não se parece com nenhum, outro até aqui, porque o que está prestes a acontecer não é apenas mais um detalhe na criação, é um espetáculo de proporções cósmicas. O Criador agora volta seus olhos para o céu. Um céu que até então era apenas vazio, um firmamento sem brilho, sem pontos de referência, sem direção, apenas um espaço escuro, profundo, esperando. E então, aquela mesma voz que rasgou as trevas e moldou a terra volta a ecoar, carregada de uma autoridade indescritível. Haja luminares no firmamento dos céus para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Gênesis 1:14. E naquele instante o céu inteiro se acende, não com uma simples lâmpada, mas com um astro colossal, uma esfera flamejante, viva, pulsante, poderosa, o Sol. Imagine, uma explosão de fogo, plasma e energia, bilhões de vezes maior que tudo o que o ser humano pode compreender. O Sol surge, radiante, imponente. Seu calor atravessa os vazios do cosmos e aquece a terra, trazendo vida, cor, luz e direção. Mas Deus não para por aí. Para governar a noite, ele cria a lua, não feita de fogo, mas de serenidade, uma guardiã da escuridão, suave, serena, majestosa. Ela não possui luz própria, mas reflete fielmente a luz do sol, como um espelho celestial que ilumina as trevas com delicadeza e beleza. E então, Deus estende sua mão criadora ainda mais longe, muito mais longe. Milhões, bilhões, trilhões de estrelas começam a surgir, cada uma acesa por seu comando, cada uma ocupando seu exato lugar na vastidão do universo. Não estão ali por acaso. São como joias brilhantes, espalhadas sobre um manto de veludo negro. Um espetáculo de luz que nenhuma palavra, nenhum conceito humano poderia jamais descrever por completo. Estrelas gigantescas, nebulosas que parecem pinceladas coloridas no espaço. Galáxias inteiras girando como redemoinhos de fogo e poeira. E cósmica. Tudo. Absolutamente tudo, alinhado, organizado, perfeitamente posicionado pela voz do Criador. E com isso, o tempo nasce. Dias, noites, meses, estações, anos. O relógio cósmico começa a girar. As órbitas são traçadas. Os ciclos da vida são definidos. O equilíbrio perfeito entre luz e escuridão. Calor e frio. Movimento e repouso. O sol e a lua não são apenas luzes no céu, eles são lembretes eternos de que há uma ordem, de que há um Deus acima de tudo, aquele que governa os céus e que com uma simples palavra sustenta todo o universo. E assim, a criação avança, agora com um céu cheio de sinais, de beleza e de promessas, porque quem olha para o céu jamais pode duvidar de que há um Deus, e ele reina. O quinto dia amanhece, e com ele um novo som começa a ecoar na criação, um som que nunca existiu antes, o som da vida em movimento. A terra, agora adornada com mares profundos, céus infinitos e campos verdejantes, se prepara para testemunhar algo absolutamente extraordinário. Então, mais uma vez, a voz criadora ressoa, poderosa, soberana, carregada de autoridade eterna. Produzam as águas enxames de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Gênesis 1:20. E naquele instante, como se uma faísca invisível acendesse as profundezas dos oceanos, as águas começam a fervilhar de vida.
Cardumes surgem, cintilando como joias líquidas, movendo-se em sincronia perfeita, dançando sob a luz recém-nascida do sol. Baleias majestosas emergem, rompendo a superfície, lançando jatos de água em direção aos céus, enquanto seus cantos graves ecoam nas profundezas do mar, como se fossem cânticos de adoração ao Criador. Nas fendas mais escuras dos oceanos, criaturas misteriosas, de formas nunca antes imaginadas, se movem, iluminadas por suas próprias luzes bioluminescentes, como lanternas vivas no abismo. Polvos gigantes deslizam de maneira quase fantasmagórica. Tubarões velozes cortam as correntes como lâminas. Tartarugas flutuam serenamente. Raias parecem planar sobre os fundos arenosos. Cada gota agora pulsa com vida, e não são apenas os mares. O céu, até então silencioso, agora se torna uma sinfonia. De repente, asas cortam o horizonte. Bandos imensos de aves tomam os céus, desenhando formas que dançam no firmamento. Elas sobem, descem, se cruzam, se espalham, como se obedecessem à batuta invisível do maestro do universo. O som das asas preenchendo o vento, o bater ritmado, os cantos, os gritos, os chamados. Gaivotas rasgam o céu sobre os mares. Águias sobrevoam os vales, com seus olhos precisos e garras afiadas. Pardais, andorinhas, araras, corujas, falcões, todos surgindo, cada um segundo a sua espécie, exatamente como Deus ordenou. E então, aquele Deus que não apenas cria, mas também sustenta, os abençoa. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Gênesis 1, 22. É uma bênção, um sopro de continuidade, um selo que garante que a vida não apenas existe, mas se perpetua, cresce, se espalha, enche a criação de som, de cor, de movimento, e assim, naquele dia, os céus e os mares, que até então eram cenários vazios, agora se transformam em palcos vivos, vibrantes, dinâmicos, um espetáculo que nunca mais cessaria. E quem olha para o céu ou observa as profundezas do oceano, não vê apenas criaturas, vê a assinatura do Criador, o reflexo da perfeição, a prova de que há ordem, que há propósito e que há um Deus que ama a vida, porque Ele é o próprio autor dela. O sexto dia, o ápice, o momento em que toda a criação prende o fôlego. Porque o que está prestes a acontecer é diferente de tudo que já foi feito até aqui. O Criador olha para a Terra, e agora ela não é mais um planeta inerte, nem um pedaço de matéria perdida no vazio. Ela está viva, pulsante, cheia de mares, florestas, campos, rios, montanhas, luz, sombras, aromas, cores, ciclos e movimentos. Mas falta algo. Falta o toque final. Antes disso, porém, Deus volta sua voz à terra e declara com autoridade: produza a terra seres vivos segundo as suas espécies, animais domésticos, selvagens e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Gênesis 1, 24. E então o chão começa a estremecer, fendas se abrem, a poeira sobe, o solo pulsa como um coração prestes a gerar vida. Das entranhas da terra surgem os grandes quadrúpedes, leões majestosos rugindo enquanto tomam posse das savanas recém-criadas. Elefantes colossais marchando como guardiões do equilíbrio, lobos deslizando entre as florestas, atentos, ferozes, cervos graciosos saltando entre os vales, vacas, ovelhas, cavalos, búfalos, todos surgindo, cada qual segundo sua espécie, ocupando seu habitat perfeito, exatamente como foram pensados. Nos arbustos, raposas e coelhos. Nos campos, bisões e antílopes. Nas selvas, jaguares, leopardos, ursos. Cada detalhe, cada padrão na pelagem, cada formato de cauda,
de focinho, de asas, de patas, tudo esculpido pela mente perfeita do Criador. Mas então, tudo muda, porque agora Deus não apenas dá uma ordem à matéria, Ele não apenas chama à existência, Ele propõe, Ele decide, Ele revela seu maior mistério. E o que as Escrituras registram é algo tão sublime, tão profundo, que ecoa por toda a eternidade. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26, pense nisso. Nenhum outro ser foi feito assim. Nenhum anjo, nenhum animal, nenhuma estrela, nenhum planeta. Nada no universo inteiro carrega tamanha distinção. Então, Deus se abaixa até o pó da terra, o mesmo pó que ele havia moldado para fazer os montes, os vales, os oceanos. Agora serve de matéria-prima para sua obra-prima. Suas mãos divinas moldam, esculpem, desenham braços, pernas, olhos, coração, não um animal, não uma criatura qualquer, mas uma forma que reflete o próprio Criador. E então, num ato que une o natural ao sobrenatural, Deus se inclina e sopra em suas narinas o fôlego da vida, e naquele instante, o pó se transforma em alma, o barro vira carne, o inanimado se torna consciente. O homem abre os olhos, e sua primeira visão é o rosto do próprio Deus. Assim nasce a humanidade. Mas Deus não para por aí. Ele os abençoa com palavras que não são apenas uma bênção, são um destino, uma missão, um legado. Frutificai, multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis 1:28. O homem não era mais uma criatura entre tantas. Ele era a coroa da criação, o único ser que carrega a imagem, a semelhança e a essência do próprio Deus. Portador da razão, da criatividade, da capacidade de amar, de cuidar, de construir, de refletir e de se relacionar com o Criador. Era o ápice, o clímax, o momento onde o céu e a terra, o visível e o invisível, o natural e o sobrenatural, se encontraram. E então, o sexto dia chega ao fim. A terra, agora, está completa. O Criador contempla tudo, e seus olhos percorrem cada detalhe. O firmamento repleto de estrelas, o sol brilhando em seu lugar, a lua guardando a noite, os mares transbordando de vida, os céus cruzados por aves em suas danças, a terra viva, repleta de florestas, rios, montanhas, campos, e no centro de tudo isso, o ser humano, a sua imagem, o seu reflexo na criação. E então, o texto sagrado de Gênesis registra algo profundo, eterno, que ecoa até hoje. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. Não apenas bom, mas muito bom, perfeito, completo, sem falhas, sem erros, sem acidentes, sem caos, sem desequilíbrios. Tudo, absolutamente tudo, exatamente como deveria ser. O caos inicial havia sido transformado em ordem, o vazio preenchido com vida, a escuridão vencida pela luz, e então vem o sétimo dia, e Deus descansa. Mas não se engane, esse descanso não é o descanso de quem se cansa. O Deus que criou os céus e a terra não conhece cansaço físico. Seu descanso é celebração, é contemplação, é o encerramento glorioso de uma obra que não precisa de ajustes nem de reparos. É como um grande artista que, após concluir sua obra-prima, dá um passo para trás. Observa cada traço, cada cor, cada detalhe, e então sorri. Não há mais nada a acrescentar. Não há nada fora do lugar. A perfeição foi alcançada. E naquele dia, Deus abençoa o sétimo dia. Ele o separa, o santifica, o torna um dia sagrado. O primeiro, dia santo da história da humanidade, porque esse dia
carrega um símbolo, o símbolo da comunhão perfeita entre Criador e criação, o símbolo do equilíbrio, da harmonia, da paz, da ordem, da suficiência. O descanso de Deus não é inatividade, é um convite, um chamado silencioso que ecoa no tempo, chamando toda a criação a lembrar que acima de tudo, acima de todo o trabalho, de toda a correria, de toda a produção, existe um Deus, e tudo pertence a Ele. O sétimo dia se torna um memorial eterno, uma lembrança sagrada de que fomos feitos para viver em equilíbrio, para viver em harmonia, para viver em conexão com o Deus que nos criou. E assim se encerra a obra da criação, com um selo divino, com um descanso santo e com um convite silencioso. Lembra-te do descanso, lembra-te do Criador, lembra-te que tudo isso não é obra do acaso, mas das mãos daquele que te formou e que te ama. E quando olhamos para essa narrativa, não vemos apenas uma história antiga, vemos um chamado. Se Deus criou tudo com tanto cuidado, ordem e propósito, isso significa que nós também carregamos um propósito. O fato de termos sido criados à imagem de Deus não é apenas poético, é uma responsabilidade. Somos chamados a cuidar, preservar e zelar pela criação, e mais do que isso, a viver em comunhão com aquele que nos formou. Quando olhamos para o mundo, para o caos, para as dores, talvez seja a hora de lembrar: Deus é um Deus de ordem, de propósito e de amor. E se Ele foi capaz de criar o universo inteiro com uma palavra, imagine o que Ele pode fazer na sua vida hoje. O início de tudo não é apenas uma história sobre como tudo começou. É também uma história sobre como devemos viver. O mesmo Deus que criou as estrelas conhece o seu nome. O mesmo Deus que separou luz e trevas pode iluminar sua vida, trazer ordem ao seu caos e fazer brotar vida onde hoje só existe deserto. Se essa mensagem falou com você, eu te convido a se inscrever no canal, deixar seu comentário. E se não souber o que escrever, escreva aí nos comentários: a luz de Deus ilumina minha vida, para que eu saiba que você ficou até o final e que essa palavra tocou seu coração. Que Deus te abençoe, te fortaleça e que nunca, nunca se esqueça: o Deus que criou o universo também cuida de você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até lá.